Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast maravilhoso, que hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor, especificamente sobre a plataforma consumidor.gov, uma plataforma oficial, pública e gratuita criada pelo governo federal para facilitar a resolução de conflitos entre consumidor e empresa. E para enriquecer essa conversa, contamos com a presença ilustre de uma advogada especialista em direito do consumidor, Bruna Pinheiro. Seja muito bem-vinda, que já respondeu algumas de nossas perguntas em uma entrevista anterior e hoje a gente vai trazer essas ideias de uma forma num bate-papo aqui. Saudações aos nossos ouvintes. Nós estamos aqui para apresentar como estudantes do 4º período do curso de Direito no Centro Universitário do Leste de Minas, Unileste. O nosso grupo ele é composto pela Ana Laura, Maria Fernanda, Ana Clara, Alice, Luana, Heloísa, Brian e Sávio. E aqui o nosso objetivo é compartilhar o conhecimento, esclarecendo dúvidas e aproximar o direito do dia a dia das pessoas. Neste presente episódio, vamos abordar um tema de grande importância e impacto para todos: os direitos do consumidor e a plataforma consumidor.gov. Trazendo um pouco da contextualização, o consumidor.gov ele é administrado pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, vinculado ao Ministério da Justiça. Ele permite que os consumidores registrem reclamações contra empresas cadastradas que têm de até 10 dias úteis para responder. O consumidor, por sua vez, tem 20 dias para avaliar a resposta. Segundo dados oficiais, mais de 80% das demandas registradas são solucionadas com prazo médio de resposta de até 7 dias, muito mais rápido do que a justiça comum. Além disso, como estudamos em nosso trabalho, a plataforma também serve como uma ferramenta educativa, pois aproxima o consumidor dos seus direitos e o incentiva a buscar soluções até mesmo de recorrer ao judiciário. Então, nós vamos aqui agora pedir a apresentação da doutora. Muito boa noite. Pedir que a senhora se apresente, falar quanto tempo está na área e o motivo da senhora ter se interessado por essa carreira. Bom, olá a todos os nossos ouvintes, né? Parabéns para vocês, estudantes de Direito do 4º período do Unileste, pelo trabalho. Nós, como operadores do direito, já temos essa função social de levar conhecimento, compartilhar informação clara, e vocês já estão praticando isso. Bom, eu atuo no direito do consumidor muito antes de formar. Eu comecei a trabalhar desde do 2º período no escritório de advocacia e lá eu fazia parte do setor do direito do consumidor. Então, quando eu formei, eu só dei continuidade no trabalho que eu já fazia. Eu sempre fui muito apaixonada por essa área e nos últimos anos eu fui especializando cada dia mais e hoje nosso escritório ele trabalha de forma especializada, atuando contra bancos e defendendo consumidores de forma geral, mas consumidores bancários. Hoje a nossa atuação consegue ser no Brasil inteiro, né, devido aos processos serem judiciais, eletrônicos, né, e aí a gente consegue estar atuando no Brasil inteiro hoje. Doutora, a senhora disse que no seu escritório já trouxe diversas questões com a plataforma e a digitalização desses processos aí, ela vem desafogando muito o judiciário. Como a senhora vê essa plataforma como um benefício no âmbito brasileiro? A plataforma do consumidor.gov, ela é uma ferramenta que traz acessibilidade e praticidade, né? Para consumidores que já têm acesso à internet, que já têm acesso a essa modernização. Então, para esses consumidores que têm facilidade com a internet, que estão nesse meio digital, facilitou muito. Você pode abrir a reclamação de qualquer lugar, não precisa enfrentar filas do PROCON, marcar atendimento, né, marcar aquela questão do horário, então facilitou bastante. A gente só não pode, né, esquecer que na nossa sociedade nós não temos só consumidores com acesso à internet, nós temos consumidores idosos, hipervulneráveis, que não pode se tornar, né, uma obrigatoriedade, porque a gente passa ao invés de trazer uma acessibilidade, a gente acaba criando uma exclusão daquele grupo que não tem acesso à internet e que não tem tanta facilidade com os meios tecnológicos. E, Bruno, uma pergunta, como você atua nessa área e tem o seu próprio escritório, né? Você já se deparou com alguma situação
que chegou algum consumidor que não tinha tanto esse acesso, que não entendia muito bem como funcionava? E como que foi essa experiência? Diariamente, né? A gente tem um público no escritório que é idoso. Então, os idosos, a maioria das vezes, eles não sabem. A gente profissional, ou um familiar, um parente próximo ali que faz essa diligência da plataforma no consumidor.gov. Mas para nós, operadores do direito, acabou que essa ferramenta a gente utiliza bastante, porque os nossos clientes idosos não conseguem estar utilizando. Sim. Bacana. E interessante, gente, eu queria fazer só um adendo, que a Bruna tem total experiência para falar sobre isso, porque ela também já teve na parte do vendedor, né? Porque eu estava acompanhando você lá no Instagram e eu vi que você postou uma vez que, na época de faculdade, você vendia, lembra? Era sim, trufas, algo sim. assim. Então, você já teve na área que é o vendedor e na parte do consumidor, né? Exatamente. Vendia Natura, Eudora, de tudo. Boticário, que um estudante não faz, né? Mas aí depois que eu me formei também, eu tive uma loja de produtos naturais ali por algum tempo, conciliando com a advocacia. Que legal. E aí eu sempre estive do outro lado, mas a minha paixão mesmo é sempre o consumidor. Mas é interessante que você vendo a parte tanto de quem está ali vendendo, porque acontece alguns problemas também para quem é o vendedor, né? Quem está ali na entrega do produto. Você passando por essa experiência de estar ali, aquela pessoa que tem que entregar o produto, e tanto aquela pessoa que vai consumir do produto, né? O interessante é a gente sempre entender o cenário completo para você ter essa noção de equilíbrio nas relações, porque o Código de Defesa do Consumidor ele não visa apenas proteger o consumidor, ele estabelece limites e esses limites eles beneficiam tanto o consumidor e beneficiam o fornecedor, porque o direito do fornecedor ele inicia quando o do consumidor acaba. Então, a gente tem um cenário que nem sempre o consumidor ele tem razão, entendeu? Então, é interessante, né? A gente analisar o caso. Então, tem um paradigma que fala que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Então, o cliente traz os fatos e a gente já faz aquele olhar mais crítico para você entender se, de fato, o consumidor está com razão, se aquele cenário tem uma viabilidade jurídica, né? A gente vai fazer aventura jurídica. Então, primeiro, a gente, como profissional operador do direito, tendo conhecimento do direito e do dever, a gente consegue estar orientando nossos clientes e vislumbrar, né? Se é um cenário aí de possibilidade. Entendo. E o direito é sempre isso, né? Sempre depende. E a gente tem que sempre olhar para toda a situação para poder entender. Isso é muito interessante. Exatamente. Não existe causa-ganha, né? Não existe essa situação. Complicado. Mas sobre a efetividade da plataforma consumidor.gov, os dados oficiais mostram que mais de 80% das reclamações são solucionadas. Mas, ao mesmo tempo, a satisfação média do consumidor é considerada baixa. Como a senhora avalia esse contraste? Então, essa primeira informação, esse primeiro dado, eu creio que eles avaliam, teve resposta, aí colocam como solucionada. Até mesmo porque a gente tem esse índice, né, de avaliação do consumidor que não é tão positivo assim. Porque a plataforma, para as empresas cadastradas, elas de fato respondem, mas nem sempre elas respondem com uma proposta de acordo ou de mitigar ali o litígio, né, de finalizar aquela situação para não precisar ir para o Poder Judiciário. Elas respondem, ajuda quando você vai para a Justiça e prova ali que você já tentou solucionar a demanda de outra forma na via da plataforma do consumidor.gov e não teve solução, porque aí você consegue, né, baixar toda a reclamação e anexar no processo como prova. Sim. Mas solução mesmo de fato, não, tá aqui. O seu problema, vamos resolver, tem aqui uma proposta de acordo, vamos solucionar. Não, é bem assim que acontece na prática. Sim, eu lembro que a gente
fez a entrevista lá no seu escritório, você tinha comentado que depende muito do procedimento da empresa que a gente está fazendo a reclamação. Porque nem sempre eles vão ter essa proatividade para responder, para poder falar, para poder tentar resolver da melhor forma, né? Exatamente, depende muito do gestor ali, que pega a demanda para analisar, da política, né, da cultura da empresa, frente à experiência do consumidor, de resolução de problema. Então, depende muito da cultura ali da empresa mesmo. Sim, e acaba entrando naquela questão, né, que às vezes as empresas só estão ali na plataforma por estar, porque é obrigatório ou coisa assim, né? E não simplesmente porque elas querem, porque eu tenho que ajudar as pessoas, tenho que ajudar os consumidores. Nem todas as empresas estão cadastradas na plataforma, ainda não é obrigatório. Ah, tá. Mas o consumidor acaba tendo bons olhos, né, com aquela empresa que está ali na plataforma. Acaba na cultura, né, da empresa também de solucionar problemas, de bom relacionamento com o consumidor, se cadastrar. Mas na prática é bem melhor a empresa que esteja cadastrada, que de fato apresente soluções, do que só estar cadastrada ali para cumprir uma tabela ou fazer um marketing, né, social ali. Você acha que deveria ser obrigatório? Alguma política pública para... Eu não acho que deveria ser obrigatório a empresa cadastrar. Eu acho que deveria ser obrigatório no sentido que a empresa que cadastrou, de fato, tenha um setor ali que vá fazer uma mediação, que vá fazer uma conciliação, não só analisar e dar respostas genéricas. Entendo. Doutor, odiernamente nós temos o tema do incidente de resolução de demandas repetitivas, mais conhecido como IRDR, de número 91 do TJMG, e ele trata dessa exigência de comprovação da tentativa de solução extrajudicial dos conflitos de consumidores, como quesito de interesse de agir para o ajuizamento das ações judiciais. Hoje em dia nós temos o Reclame Aqui ou o Procon, que são as plataformas mais utilizadas pelos consumidores. A senhora, em sua opinião, teria como essas plataformas um meio de comprovação ou um meio de resolução? Eu acredito sim que é importante o consumidor tentar solucionar o problema na via administrativa antes de ingressar com a ação judicial. Mas vamos pensar juntos. Qual consumidor ou qual pessoa vai ingressar com a ação judicial sem ao menos ter conversado diretamente com a empresa? Você, como consumidor, você primeiro, antes de procurar, de pensar em conversar com um advogado, em consultar um advogado ou procurar a justiça, você já fez a reclamação diretamente na empresa. Então, essa tentativa ela já existiu. Quando a gente vai para um consumidor que procura Procon, ele já procurou a empresa antes também. E na plataforma do consumidor.gov é a mesma forma. A pessoa que ingressa ali na plataforma do consumidor.gov, ela já fez contato direto com a empresa. Então, assim, a gente volta naquele primeiro ponto que a gente conversou. Eu acho, sim, interessante a gente tentar desafogar, né, o poder judiciário, precisa do consumidor tentar resolver, mas não pode ter essa exigência do consumidor acessar a plataforma no consumidor.gov, porque a gente tem muitos consumidores idosos que nem conhecem, nem sabem da existência da plataforma no consumidor.gov e muitos não têm acesso à internet ou não têm facilidade com os meios tecnológicos. Então, a gente acaba criando uma barreira entre o cidadão e a justiça. E é uma situação que a Constituição Federal, ela impõe que não exista. Mas isso que você estava falando, doutora, sobre a questão de superlotar o Poder Judiciário, que sempre está chegando processos. Esses dias nós estávamos vendo um vídeo que o nosso professor passou, que falando que já teve gente que recorreu ao judiciário por causa de uma barra de chocolate. É coisa absurda, entende? Então, você acha que a plataforma consumidor.gov pode se tornar uma plataforma que as pessoas realmente vão ter as suas soluções ali, que ela não precisa recorrer ao judiciário? Porque se a gente for olhar hoje, tem muita gente que acredita que, tipo assim, qualquer coisa pode jogar para o Poder Judiciário. Eu vi uma pesquisa que
o Poder Judiciário do Brasil, ele é o local que tem mais causas do mundo e menos pessoas para poder julgar. Então, tipo assim, menos pessoas, misericórdia, menos juízes. Então, tipo assim, as pessoas estão sempre recorrendo, tudo... O brasileiro, acho que ele não tem medo de recorrer ao Poder Judiciário. Então, tudo vai para lá. Tudo tem que subir para o STF, tudo tem que ir ao tribunal. Só que eu acredito que essa plataforma pode sim se tornar algo superior, mas superior assim, né? Eficaz, né? Isso, a eficácia dela em relação a isso, entende? Mas não ao ponto de atrapalhar as pessoas que têm dificuldades para poder mexer com a plataforma. Você acha que pode existir esse equilíbrio, que pode existir isso? Eu acho que precisaria sim existir o equilíbrio, e a gente teria que passar por uma questão cultural, de educação das empresas, né, e de uma fiscalização também do Poder Judiciário, e do PROCON, para verificar se está tendo ali uma possibilidade de acordo, se está tendo uma resposta daquele caso concreto ou não uma resposta genérica, vaga, simplesmente para cumprir tabela. Se a gente tivesse, né, um incentivo do governo nesse sentido, de criar um setor ali que vá acompanhar as demandas, como se fosse, por exemplo, uma central de conciliação, que tivesse ali um conciliador, que tivesse alguém, um operador do direito, né, acompanhando e que cobrasse uma resposta efetiva diante daquele caso concreto, como acontece no PROCON. A plataforma, sim, poderia ser eficaz, eu acho que reduziria muitas ações do Poder Judiciário. E se as empresas também oferecessem propostas de acordo com base no que determina a legislação. Porque o cenário quando a gente sai da via do Poder Judiciário, as propostas da empresa são sempre, é claro que uma coisa a gente não pode querer tudo, né? Mas são sempre no sentido de oferecer o mínimo possível, né? E não buscar, de fato, ali reparação pelo dano causado. Sim. Doutora, adentrando mais nesse âmbito das tecnologias, a gente já trouxe como a plataforma ela é um benefício para os consumidores, porém a gente vê também, hoje em dia, vendo a pauta das inteligências artificiais, como a senhora vê a tecnologia também como um malefício para essas questões judiciais, até porque as empresas também elas se colocam muito nessa questão de marketing, na questão da propaganda dos produtos. Como que isso vem impactar nesse âmbito das relações consumeristas? Eu creio que a tecnologia ela é maravilhosa, ela é excelente, mas a gente tem um problema cultural que é a nossa educação, que vem na raiz. É um problema bem mais difícil de se combater, porque a gente teria que ter um consumidor atento para golpes, coisa que não acontece, uma educação, né, uma questão mais cultural mesmo, para que a tecnologia ela pudesse ser melhor utilizada. Então, é mais uma questão de estrutura mesmo, do oferecimento pelo poder público, né, pelo governo, da educação brasileira hoje nas escolas públicas. Então, já, se a gente tivesse, por exemplo, desde lá do ensino médio, toda uma questão de educação voltada para isso, eu creio que a gente poderia utilizar melhor os meios tecnológicos. Neste cenário onde a gente tem um analfabetismo funcional, uma ausência de interpretação de texto, uma sociedade carente de educação tecnológica, porque não é ensinado nas faculdades na escola, do jeito que deveria, a gente acaba tendo um risco, né? E é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Um grande número de pessoas vítimas de golpes aí pela internet. Uma questão bem objetiva, né, doutora? Essa visão teleológica que a gente tem de começar sempre querendo sempre visando o objetivo. Acredito que os maiores problemas que a gente tem hoje deveriam ser resolvidos na base, ou seja, no ensino. Então, a alfabetização digital acho que é um meio muito importante para o nosso contexto social hoje, até porque muitas crianças hoje, ao ver matérias na escola, lá na frente vão ser adultos que às vezes vão ser lesados por empresas que não sabem, na verdade não se atentam à propaganda, né, que elas vendem. Exatamente. Na escola, a gente acaba vendo conteúdos que a gente não utiliza na vida adulta
E muita coisa na vida adulta a gente não vê na escola. E a gente acaba tendo esse cenário, né, de ausência de formação digital. A gente não tem isso nas escolas públicas hoje. E aí a tecnologia e o avanço da internet foi algo que aconteceu muito rápido no Brasil, depois ali da pandemia. Então, o brasileiro ele não foi preparado culturalmente para viver esse momento, o hoje. Né? Há 10 anos atrás, nada disso, nossa realidade era totalmente diferente. Então, o brasileiro foi pego de surpresa e a gente tem aí gerações que têm mais facilidade, mas a gente tem gerações que não têm facilidade nenhuma e está todo mundo misturado, junto e misturado aí. Hoje aprender as coisas digitais não é pela escola. Elas aprendem em casa, ali, mexendo no telefone, olhando vídeo no YouTube. E isso pode trazer muito risco, né? Porque às vezes nem sempre os pais estão supervisionando. Exatamente. Nem sempre está tendo aquela supervisão. Situação. E os idosos, né, a classe mais avançada nas idades aí, tem muita dificuldade. Para eles é como se... Nossa, sabe quando você vai aprender a dirigir ali, andar de bicicleta, que você fica totalmente apavorado? É da mesma forma para eles. Eu acho que também, cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia vai avançando, eu acho também que os fornecedores estão ficando mais espertos. Então, os consumidores estão ficando mais espertos, mas os fornecedores também. As propagandas, as formas como eles fazem, tipo assim... você vai lá, compra um produto, aí pode trocar em 30 dias, e fala assim, não, você estava na promoção, meu filho, você não troca não, sabe? Então, acaba gerando, tipo assim, eles utilizam de palavras sem falar sem falar, entendeu? E acaba confundindo até mesmo as pessoas que têm mais dificuldade com esse tipo de coisa, com o digital, com a plataforma, de entender, acaba pegando as pessoas, entende? Então, eu acho que até tanto a forma digital, as pessoas tinham que aprender na escola, tinham que instruir as crianças, tanto também a educação... Direitos, né? Direitos e deveres. Direitos e deveres. A gente tem um programa no AB que tem o Direito na Escola, não sei se vocês já ouviram falar, que aí a OAB, junto com alguns professores ali, advogados, vão nas escolas, e hoje ainda é de forma voluntária, e dão uma aula de direito do consumidor, direito de família, vai tendo toda uma grade ali. E é um programa maravilhoso, porque a pessoa, pelo menos, acaba tendo uma noção ali que existe direitos, existe deveres, e que você não vai sair dali, obviamente, um bacharel de direito, você precisa de uma faculdade para isso, mas, pelo menos, sabe onde buscar informação. Não, isso aqui eu tô com dúvida, deixa eu consultar um advogado, né? Pelo menos você não vai cair em golpes, exatamente. Né? E tudo. É verdade. E pra gente, caminhando pro final, a gente queria saber, para você nos instruir aqui, falar para todo mundo, qual que é o passo a passo para entrar, para estar usando a plataforma consumidor.gov? Tipo assim, de uma forma que vamos entender. Olha, é muito simples. Você vai digitar ali na internet consumidor.gov e aí você já vai cair na plataforma. Você acessa com a senha do gov.br, que hoje a maioria nem precisa ter. Para tirar CNH, enfim, está sempre pedindo a senha do Gov. Para acessar a plataforma do consumidor.gov e conseguir fazer reclamação, a senha, além de ter a senha do Gov, a conta do Gov precisa estar no nível de segurança prata ou ouro, para ficar melhor ali a questão da segurança daquele consumidor. E aí ele vai ter os campos, né, de reclamação, do que consta em reclamação dele, ele consegue colocar a conclusão, o pedido, e ainda pode anexar anexos ali, documentos, pode colocar fotos. Então, é uma plataforma bem avançada, né? Dá para você colocar em todas as informações que você precisa. Sim. Chegando ao final, então, da nossa conversa, doutora, qual a mensagem a senhora deixaria para os consumidores que ainda não utilizam a plataforma e o que eles precisam saber mais para eles se sentirem mais seguros ao recorrer a esse recurso? Olha, a plataforma do consumidor.gov, ela é um avanço, né? Se você tem condições de utilizar, vale muito a pena, porque a gente tem um intermédio ali do PROCON, do Ministério Público, que aí faz esse intermédio da empresa com o consumidor.
E é uma situação que, se você não conseguir resolução, é uma prova que você pode utilizar na sua ação judicial, se for o caso que você tentou solucionar o seu problema. E algumas empresas, elas sim respondem solucionando o seu problema. Então, em alguns casos do escritório, a gente já conseguiu acordo ali pela plataforma do consumidor.gov. Poderia ser um número maior, infelizmente não é, mas a gente tem casos de sucesso sim. Entendo. Doutora, só mais um bônus para o pessoal ouvir, para eles verem ficar assim, muito felizes com a gente. Você tem alguma dica, alguma informação, uma frase que você pode deixar para a gente, algo que vai inspirar tanto quem está se formando, quem está fazendo direito, que quer especializar nessa área, tanto também para um consumidor que está querendo saber mais, que quer estar bem informado para não cair em golpes e tudo. Você pode deixar essa diquinha extra para a gente? Sim. Olha, vou dar 2 dicas. Uma para vocês, alunos, e outra para o consumidor. O consumidor que foi vítima de golpe, às vezes ele se sente muito vulnerável, tímido e com vergonha. De ter passado por aquela situação, de ter caído, ele se acha... nossa, por que isso foi acontecer comigo? Eu sou muito burro, isso não poderia ter acontecido. Ele chega e fica com vergonha de contar para o familiar, fica com vergonha até mesmo de procurar ajuda profissional, né? Orientação de um advogado, de um especialista, porque fica com essa sensação de impotência. Mas o golpe hoje, ele está muito avançado. Então, por exemplo, tendo um golpe do falso advogado, não sei se vocês já ouviram falar. Os golpistas, eles entram no processo judicial, baixa o processo e utiliza foto do seu advogado. Então, se a pessoa tá ali na correria, ela acaba não prestando atenção, que é um número diferente, acaba caindo. Sim. Então, a minha orientação é não fique com vergonha. O golpe hoje, ele não acontece só com idosos, acontece com qualquer pessoa e de todas as classes sociais. Então, é do mais novo ao mais velho, do mais pobre ao mais rico. Não tem esse perfil. Então, não tenha vergonha e nem problema em procurar ajuda. Dependendo do que aconteceu com você, você pode sim recuperar o seu dinheiro e essa situação pode ser resolvida. Porque muitas vezes a pessoa perde ali valores de uma vida, né? Nesse golpe. Então, é importante a pessoa saber que ela pode contar com orientação profissional e que muitas vezes as instituições aí que participaram dessa operação podem ser responsabilizadas. Sim, verdade. Eu caí num golpe, sabia? Eu não vou lembrar ninguém. Porque foi muito vergonhoso. Acontece muito isso. E lá no escritório, a pessoa que é mais velha ainda se sente mais... É verdade. Muito mais mal, assim, que ela acha que tem alguma coisa a ver. Nossa, e tal, porque eu sou velha, não consigo mexer com nada disso. Mas não acontece, né? Aconteceu com você, né, Heloísa? Foi mesmo. Quantos anos você tem, Heloísa? 19, galera. Pois é. 19. Aconteceu com a Heloísa aí, 19 anos. Então, não precisa ficar com vergonha. Pessoal, se vocês caírem num golpe, procura a doutora Bruna Pinheiro, tá bom? Que a gente vai te orientar, sim. E aí, para vocês, estudantes, não desistam. A caminhada não é fácil, eu sei. Eu passei por isso. Trabalha durante o dia, estuda à noite, aquela correria, final de semana tem que fazer trabalho. Mas vai valer a pena se você fizer aquilo que você ama, com dedicação, com amor ao próximo, com ética, com responsabilidade. O trabalho devolve e é isso aí. Vocês vão colher os frutos. Uhul. Amém. Toma posse. Recebo. Com isso, esperamos que esse podcast maravilhoso tenha disseminado conhecimento sobre a plataforma consumidor.gov. E, para finalizar, eu sou o Gabriel e essa é a Heloísa. E encerramos mais esse podcast maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários suas dúvidas, suas sugestões. E muito obrigada. E até o próximo. Tchauzinho.